Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vim trazer um vídeo com um tema um pouco diferente. Hoje eu vim falar de investimentos, né? Um tema um pouco polêmico, eu sei, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Eu trouxe um conteúdo bem interessante, tentei resumir muito mais em comparação com o que foi o último vídeo. E é claro, já deixa o likezão, se inscreve aí, compartilha se você gostar desse vídeo e bora lá. Então, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre o que é um investimento. Quando a gente vai investir o dinheiro, no caso a gente pode investir, ou se for no caso do banco, a gente pode emprestar o dinheiro, né? Então a gente pode emprestar ou investir uma quantidade de X, sucessivamente no futuro, esse dinheiro, se a gente investiu em um bem e esse bem for valorizado, esse dinheiro vai retornar pra gente. Então a gente vai estar conseguindo gerar mais dinheiro acima daquele dinheiro que a gente investiu lá atrás no passado. Então o investimento ele funciona assim, a gente coloca um pouco, uma porcentagem ali, aí a gente pode, o caso do banco que eu falei, se você emprestar para o banco, vai render juros para você. Então tem a renda fixa aqui no banco, tem no caso de investir em ações, investir em imóveis, tem diversas maneiras que a gente pode investir. Só que quando a gente sempre investe em algo ou alguma coisa. E esse dinheiro que a gente investiu vai nos retornar, vai voltar pra gente. Só que vai retornar se aquele bem for valorizado. No caso de um imóvel, se a gente investe em um imóvel e esse imóvel for valorizado, esse dinheiro vai nos retornar. Um exemplo mesmo pode ser uma casa, né? Você investe no imóvel com uma casa, ou você compra um, né? Você encontra um por um valor muito mais abaixo do mercado. Às vezes o vendedor não sabe, né? O dono, o proprietário da casa sabe nem como vender aquela casa, então você encontra por um valor muito abaixo do mercado, só que você sabe ter um olhar empreendedor, você consegue olhar para aquela casa e perceber que ela dá para conseguir trabalhar em cima dela, dá para fazer, quem sabe, uma reforma, um marketing bem agressivo e tentar vender ela com um valor mais elevado. Só que aí, digamos que você conseguiu vender para alguém ou conseguiu alugar para algum inquilino, alguma pessoa que vai para aquele imóvel ali, para aquela casa. Esse seu bem foi valorizado. Você comprou uma casa por um valor e você conseguiu render um valor muito mais alto ainda. Isso é investimento, né? Ou isso é o que a internet quer que você pense que é investimento. Porque a verdade é que investir não é bem assim na prática. Não é tão simples como parece. Você compra dinheiro com mais dinheiro, entende? Então você consegue gerar mais dinheiro acima de uma quantidade de baixa que você tinha no início. Mas não é tão simples assim na prática. A gente sabe que isso na teoria parece tudo muito simples. E geralmente investir é uma coisa boa. E não é, bom, difícil é bem relativo, depende do nível de experiência no mercado, mas depois de um tempo que você começa a entrar nesse meio, você vê que não é tão rápido e não é tão eficiente. Então investir não é uma coisa tão simples assim. E não é igual muitos falam por internet. É como se você comprasse uma nota de R$100 com 20, seu dinheiro vai ser valorizado. Vai se o bem for valorizado. E se você investiu certo, investir é uma coisa arriscada. Para aqueles que querem investir mesmo uma quantia muito alta para ter um retorno alto, você também tem que se arriscar e investir muito mais. Só que isso é bem difícil, uma pessoa que está iniciando e não tem muito conhecimento sobre investimento, sabe, sobre a bolsa de valores, sobre ações. Então isso pode ser uma coisa bem complicada. O meu conselho seria: invista no seu negócio. Invista numa coisa sua. Ah, mas eu não tenho nenhum negócio, eu não trabalho com algo meu, eu trabalho numa profissão e tal. Olha, o seu negócio pode ser o seu próprio investimento que você iria fazer, você pode criar isso no seu negócio, você iria investir. O seu negócio pode ser exatamente a sua conta ali que você se organiza para investir, isso é o seu negócio. As pessoas confundem como se o seu negócio fosse ter que abrir uma empresa, um CNPJ, uma coisa grandiosa. Mas você ter o seu negócio pode ser simplesmente você, sei lá, ter uma lojinha virtual online, que é uma coisa extremamente simples, ou você ter um produto que você vende na internet, você pode só criar uma estrutura no Instagram, alguma coisa ali, começar a anunciar, divulgar, e você pode dizer que você trabalha com aquilo. Isso é o seu negócio. É claro que é maneira burocrática, uma coisa mais séria, mesmo se você realmente chegar no nível de abrir uma empresa, aí sim é uma coisa muito mais grandiosa. Mas de início, qualquer um consegue ter seu próprio negócio. E o que eu quero passar nesse vídeo é, entre você investir em ativos grandes e se arriscar tanto assim no mercado, coisa que eu acho interessante, mas não para quem está iniciando, eu preferiria investir no próprio negócio, que é o que eu faria. E eu estou fazendo nesse momento. E eu aconselharia você fazer isso também. Porque você tem a possibilidade de investir e ter um retorno. Só que você tem que investir bastante para você conseguir ter um retorno grande. Geralmente, esses investidores, eles investem em quantias extremamente altas. Esses investidores, eles investem em imóveis pesados, compram imóveis. Você tem dinheiro para comprar um imóvel? Creio que não, né? Então, comprar, por exemplo, ações de uma empresa, ou se associar à empresa, é o tipo de coisa que demanda um pouco de capital. Investir é bom, mas é bom quando você já tem bastante dinheiro. Se você, por exemplo, tem uma renda alta,
ou várias fontes de rendas aí, você consegue pegar, por exemplo, uns 50, até 100 mil, aí é ótimo investir. Aí você consegue até dar a entrada ali, ou pagar à vista, um imóvel, uma casa, um carro, depende, se você for revender, um valor muito mais alto. Só que nesse cenário, você já tem uma renda. Agora a gente tem que pensar para os jovens que estão começando agora, que estão querendo ter algum negócio, ou estão querendo gerar mais dinheiro, ter uma fonte, uma renda extra, estão pesquisando na internet como ganhar dinheiro, ou como você conseguir investir bem o seu dinheiro. Nesse cenário, se você é uma pessoa jovem, na faixa dos 18 aos 25, até aos 30, eu aconselharia você, antes de você investir em ativos grandes, primeiro investir no seu negócio. Cresça com o negócio seu, e depois sim, se tiver tendo uma renda boa, se você tiver um retorno, um lucro, você pega isso e invista de maneira mais grandiosa em ativos. Eu faria isso, sinceramente, no meu cenário, eu faria e vou fazer isso. É nesse caminho que estou trilhando. Entre pegar, por exemplo, o dinheiro e já investir nas ações de uma empresa, bolsa de valores, que é um mercado que eu tenho que entrar com muito mais experiência ainda. É claro que para ter experiência tem que começar, sim, mas a gente precisa entrar muito mais a fundo nesse mercado. Eu prefiro pegar esse dinheiro e investir em tráfego pago, que é a ferramenta de anúncios para o Facebook, para o Google, para anunciar um produto na internet, que demanda dinheiro também. Então eu invisto dinheiro, quem sabe eu consigo vender bem, consigo um resultado bom, pego um lucro bom, e aí eu vou conseguindo gerar ali uma renda para mim, ao tempo e tal, eu vou conseguindo gerar um certo capital, e com isso eu pego parte desse dinheiro e começo a investir. Para mim, ao meu ver, essa é a linha de raciocínio que a gente tem que seguir. Esse é o trajeto que a gente tem que trilhar. Primeiro, a gente foca em investir na nossa própria empresa ou no seu próprio negócio, ou em você mesmo, nas suas coisas. Se você tem um plano, eu sou artista, eu gosto de fazer design gráfico, eu quero vender um trabalho meu de editor na internet, vá a fundo, cria um documento, investe um pouco em algum tipo de serviço, em algo, cria uma coisa sua e vende na internet. Isso também demanda dinheiro. Mas eu quero começar no YouTube, eu tenho que investir em equipamentos, vai a fundo, invista aqui no YouTube então. Mas eu quero, sei lá, trabalhar como prestador de serviço em alguma área específica que tem que ter isso, aquilo. Qualquer área que seja, sempre quando você... escutem bem, sempre, quanto mais dinheiro vocês tiverem, ou quanto mais vocês estiverem dispostos a investir, vai ser melhor. Então, para que você pegar seu dinheiro e já sair investindo em ações que você nem sequer conhece ainda, que você nem sequer sabe muito sobre esse mercado? Você vai estar sendo muito induzido na base dos outros, porque você vai acabar quebrando a cara e você vai acabar se arrependendo ali. Só que assim, errando que se aprende, né? E você vai errar para aprender. Só que quando a gente fala de dinheiro, aqui se a gente errar, a gente perde bastante. Então por isso que é muito melhor a gente ter uma precaução primeiro e já ir preparado para minimizar esses erros. Então se você errar, você já vai aprender e vai ter dinheiro para investir de novo. Aí você pega a única reserva que você tem, investe tudo em ativos. Como é que fica depois? Agora, se você investe nesse negócio, você precisa de uma quantidade menor para conseguir investir numa coisa que é muito mais fácil dar retorno para agora do que investir em ativos que vai dar retorno lá para frente. Inclusive, são outros problemas de investir em ativos. Você não consegue resultados agora. Os resultados, eles demoram, eles vêm lá para frente, eles vêm depois de muito tempo. Não são tão rápidos como a gente vê. Outra coisa também, você não fica rico investindo o seu dinheiro. Olha, você até pode conseguir multiplicar, mas ficar rico mesmo é difícil. Ainda mais para quem começa com pouco, vai investir pouco, você não vai voltar muito. O negócio as pessoas pensam, eu tenho um pouquinho de dinheiro, vou investindo daqui um pouquinho. Cara, você não vai chegar muito longe. Quem sabe daqui a 5 anos você vai ter uma renda estável. É o máximo que você conseguir. Mas além disso, é difícil você conseguir muita coisa além. É claro que dá sim, mas como eu falei, isso demanda bastante tempo. Bom, mas o que eu queria falar nesse vídeo era principalmente sobre isso, né? Sobre entre ativos ou seu negócio, invista no seu negócio. Se você tem duas alternativas, você primeiro vai investir no seu negócio, foca em crescer as suas coisas, e isso demanda dinheiro, mas você não precisa de muito para começar já investindo em equipamentos ou serviços, do que investir em ativos que te trazem um resultado muito mais demorado. Por mais que vale a pena, ainda assim você tem que analisar primeiro e ver qual situação se encaixa melhor. Mas daqui que eu quis dar é só uma opinião minha, você veja o que cabe melhor para você, o que vale mais a pena, tem a pesquisada mais a fundo, só queria passar minha opinião aqui mesmo. Mas se você gostou desse vídeo, se você se interessou pelos assuntos que eu falei, então se inscreva no canal, deixa o like, isso me ajuda demais, cara. Porque eu quero crescer aqui no YouTube, vou trazer conteúdos relacionados a essa área, não só sobre negócios, mas também sobre desenvolvimento pessoal, um assunto que eu quero trazer bastante, e outros assuntos relacionados. Então dá aquele likezão, se inscreve aí que me ajuda demais. É isso, valeu, fui!